cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Glória ao nome do nosso Deus. Deus é tremendo, não é, meus irmãos? Por isso que é bom seguir a Ele, servir a Ele e seguir o Mestre. Vamos cantar nessa noite, seguirei o Mestre. À beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, aquele homem então chegasse, e se vistes a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se ouvistes num dia estranho a te chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, eu deixo pra com ele andar. Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Aleluia. Se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando Hosanas ao Senhor, ao procurar o rei, eu encontrasse um burrinho a montar, o que irias dizer? Irias O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação dentro do Mestre aprovação, e se ouvistes me segue então, mas vende tudo o que tem. o que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, tudo eu deixo pra com ele andar. Poderias doar tua vida ao Mestre, Preferes riquezas a acumular, a glória do mundo a te entregar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Será que podes dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar. Tua vida ao Mestre, Preferes prazer que o mundo dá, caminho de morte ao brilhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre?
Seguirei o Mestre. Canta assim, igreja. Seguirei ao meu bom Mestre. Cante, cante. Seguirei ao meu bom Mestre. Seguirei ao meu bom Mestre. Onde quer que for, irei. Seguirei o Mestre. Amém. Irei ao Meu bom Mestre. mais forte, irmão. Seguirei ao meu bom Mestre. Seguirei ao meu bom Mestre. Onde quer que for, irei. Seguirei o Mestre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Lucas iniciou dizendo que, Tiago 5,13, quem está aflito, ore. E quem está feliz, cante. Eu fico com a primeira parte. Eu estou aflito. Então eu vou convidar vocês a orar comigo. Uma grande oração. Isaías 52, verso 13. Para nós lermos alguns versos, para quem sabe a minha aflição passe. Aleluia. Isaías 52, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de qualquer outro, e a sua figura, mais do que todos os outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles ouvirão entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante a ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca. Amém? Demorada a leitura, tome assento, glorificando o nome do Senhor, porque do qual eu preciso falar nessa noite,
O profeta messiânico, chamado assim, exatamente porque nos seus 66 versículos, aliás, capítulos, do seu livro, fala justamente desse. E esse aqui tinha muita experiência com o sofrimento para falar do homem que mais sofreu, e sofreu por nós todos. Quando eu vi a Vitória na mão, nos braços desse casal que tão amavelmente o Senhor colocou no nosso coração, eu fiquei imaginando o tal qual minúsculo sofrimento passaram e têm passado para entender o agir de Deus, o operar de Deus nas suas vidas e na vida das suas famílias. Porque é assim que Deus trabalha. Um dia alguém me perguntou: e se Jesus não aceitasse ir na cruz, o que aconteceria? Bom, se isso pudesse acontecer, de fato não estaria ninguém aqui reunido essa noite, nem para ouvir esses belos hinos, nem para fazer essa belíssima apresentação, e muito menos para estarmos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Mas como ele aceitou, foi e ficou calado e aceitou o desafio de pagar por mim e por você, estamos aqui para agradecê-lo. Esse tal Isaías, que escreve o seu próprio livro e que até o capítulo de número 5, ele fica falando como se alguém que conheceu a Deus por palavras, por anúncios, por pregações, porque estava no meio a uma família que servia a Deus. Mas no capítulo 6, quando morreu o parente dele mais chegado, rei de Israel, rei de Judá, e ele se sentiu desprotegido, e ele se sentiu afligido e com muita dor, ele disse: e no dia que morreu o rei Uzias, eu olhei e vi o quê? Viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, viu o próprio Deus. A partir dali, olha o discurso dele: ai de mim, que sou impuro, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse foi o discurso dele. Dali por diante, o discurso dele mudou. Ele começou a falar de um tal renovo. Ele começou a falar de um tal Messias. Ele começou a falar de um tal Jesus. Culminando com esse capítulo e esses versos que eu citei para vocês, anunciando acerca de um homem que viria para humilhar a terra muito tempo, ou por que não dizer 700 anos depois, viria para humilhar a terra, para dizer que Ele te ama, e que Ele morreu por você, e que Ele pagou por você, e que todo o sofrimento que você passar, toda a prova que você passar, todo o teste que você passar, é nada diante daquilo que Ele passou. Em outros versos, em outro capítulo, em outro escritor diz que Ele faz a chaga, mas Ele a liga. Em outro escritor diz que Ele tem poder para dar a vida, para tirar a vida e para tornar a dar a vida. O Messias que veio, o Nazareno, o Jesus Todo-Poderoso, que você deveria ter vindo aqui para adorá-lo, e eu creio que sim, amém? Veio, glórias a Deus, senão não tinha, por mais lindo que sejam, tocando, por mais maravilhoso que seja a voz desse garoto, quando louva o Senhor na unção, não teria razões, eles não nos salvam, nenhum aí vai nos levar para o céu, ninguém aqui vai levar para o céu, muito menos eu vou levar para o céu. Agora esse aqui vai, esse aqui vai, ele está assombrando a muitos ainda, graças a Deus. A Bíblia disse aqui para mim que muitos pasmariam com o que viriam dele,
com o que saberiam dele, com o que seria revelado para eles, sem nunca ter o visto pessoalmente. Eu sou uma prova dessa. Nunca vi Jesus pessoalmente. Alguém aqui viu? Ele continua me assombrando. Ele continua fazendo maravilhas, milagres. Ele continua usando mão de pessoa para tirar câncer fora. Fecha, cura e põe de pé para a glória dele. Visitei um quarta-feira. O corte vinha daqui, dava a volta aqui do outro lado. E ele estava dizendo: irmão José, foi um milagre, eu nasci de novo. Estou vivo e volto já para a igreja, para nós juntos glorificar o nome do Senhor. Eu disse: fica firme, irmão Bento, porque Deus é contigo. As tuas orações foram ouvidas e o Senhor não te desamparou. Eu me alegro. Eu quero falar para você nessa noite de um servo sofredor, Jesus Cristo. Sofreu muito, mas em tudo foi vencedor, para que nós possamos entender o mistério, andar na sua presença e, mais do que isso, vencer junto. Se tudo que está acontecendo, e eu sei do que estou falando, eu estou falando para pessoas bonitas, elegantes, bem estruturadas, mas cheias de problemas, cheias de limitações, cheias de dificuldade, muitas vezes nos cumprimentando com um sorriso lindo no rosto, mas preocupadíssimos com o que farão amanhã. E é a esses que eu quero falar. Os demais podem ir embora. Jesus fez obras maravilhosas. E o verso de Números 13, dos 52 que eu li, falava que ele seria exaltado. E agora eu quero falar para você de coisas que já aconteceram nessa profecia, para dizer da última, uma única coisa que ainda não aconteceu, mas que tem que acontecer hoje. Você quer? Vou te deixar curioso até o último minuto. Até as 9 horas eu vou te deixar curioso. Eu tenho 30 minutos para isso. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz: ele seria exaltado. Em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 9, a Bíblia diz: e por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. A primeira grande exaltação que Jesus recebeu foi um nome que está sobre todo nome no céu e sobre todo nome na terra. Pensa uma pessoa importante na terra, perto dele, talvez assim, porque o nome dele é poderoso. O nome dessa pessoa poderosa que você conhece, o nome dessa pessoa influente que você conhece, é nada perto do nome de Jesus Cristo. E eu vou te dar uma pequena prova. Fazem 2000 e tantos anos que ele já morreu, nunca pisou no Brasil, muito menos em Sara. Continua salvando, libertando, curando, batizando, e tem um monte de discípulo dele aqui. O nome forte, o nome poderoso, o nome influenciador, o nome que muda a vida, o nome que muda a história, o nome poderoso. Poderoso, Lucas. Você está aqui por causa desse nome. No verso de número 14, a Bíblia diz que ele seria desfigurado pelo sofrimento. Marcos capítulo de número 15, verso de número 17, 18 e 19, a Bíblia diz: e vestiram-no de púrpura, e teceram uma coroa de espinhos, e puseram sobre a sua cabeça, e feriram-no a cabeça com uma cana, com uma vara, com um bambu, seja como você quiser entender, e cuspiram nele, e puseram-se de joelhos e o adoraram. Escarneceram ao extremo o sofrimento. Os historiadores dizem que esses espinhos eram grandes e tinham venenos que aumentavam a dor. E eu estou falando de um homem que recebeu 39 chibatadas. Estava dilacerado já.
todo ensanguentado, machucado, carregou a trave da cruz no Calvário, subiu a montanha, foi pregado por mãos e pés, teve sede e pediu água, deram vinagre para ele beber. Quando o céu fechou e as coisas ficaram difíceis, tentaram lhe matar. Mas também estava escrito que osso algum poderia lhe ser quebrado. Então não o fizeram. Bateram nas pernas dos outros dois. Quebraram as pernas dele. Mas nele só furaram a carne lateral. E até nisso os historiadores dizem que ao furar, desceu sangue e água. E esse que recebeu sangue e água foi liberto. E virou um crente. Porque quem recebe água da vida. Água que jorra para a vida eterna. E quem recebe o sangue, recebe a proteção, recebe a libertação e está livre do pecado. Tremendo. Então está confirmado. Cumpriu-se o sofrimento de Jesus. No verso de número 15 do 52, ele faria aspersão ou expiação de sangue. Por quem? Por nós. 1 Pedro 1:2, a Bíblia diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz vos sejam multiplicados. Está difícil, irmão? Está difícil a vida? A luta é grande? O sangue de Jesus te purifica, santifica, te acompanha, te liberta, te protege. E aí vão acontecendo muitas tranqueiras na nossa vida, mas o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E a aspersão quem fez foi Ele que aspergiu sobre nós o próprio sangue. E graças a esse sangue, nós temos condições de amanhã, com toda dificuldade, levantar e trabalhar e dar glórias a Deus, porque Ele nos dá vitória. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo de número 53, no verso de número 4 e 5, Ele carregará os nossos pecados e as nossas dores. João 12, verso 37 e 38 vem dizendo: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o forte braço de Deus? A nós. O forte braço de Deus é Jesus Cristo. Foi revelado para nós. E nós não demos devido crédito. Ele fez tantas coisas, evangelista Paulo. Coisas que, se a gente for pensar, não conseguimos decifrar, porque a nossa mente é finita. Sabe de uma coisa, querido e querida? Nós não teremos tempo, nessa curta vida que temos, para sofrer tudo o que precisávamos sofrer, para aprender tudo o que precisamos aprender para entrar no céu. Foi por isso que Ele simplificou a dor e tirou grande parte de todas as dores, para nos deixar pequenas provas apenas, para que aprendamos assim, aceitamos assim e adentramos as portas celestiais assim. Porque se tivéssemos que passar por todas as estradas de sofrimento ao qual Ele passou, nós não resistiríamos. E estaríamos fadados a não entrar no céu. A Bíblia continua dizendo que Ele será nosso substituto. 53:6. E se Ele será nosso substituto, vem Paulo escrevendo em 2 Coríntios 5:21, dizendo: aquele que não cometeu pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça
de Deus. Parou para pensar? Ele não cometeu pecado. Alguém aí pode levantar a mão que nunca cometeu o pecado? Os judeus, eles têm alguns jeitos, alguns trejeitos de se apresentar a Deus. E Deus entende porque Deus os escolheu. Mas eu queria que você entendesse como as coisas acontecem de uma forma clara. Você lembra de quando Estevão foi morto? O diácono Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, teve 3 jeitos de nós sermos vistos por Deus. Os judeus, primeiramente, foram vistos como aqueles que olhavam para Estevão e diziam: isso mesmo, tu merece pedra, toma pedra. E foi assim que os judeus foram vistos por Deus. Teve um chamado Saulo que estava ali, que inclusive a capa de Estevão caiu aos pés dele, que vendo foi visto lá no céu, dizendo ou pensando: puxa, que fé, tomando todas essas pedradas, ainda continua abençoando e glorificando. Mas teve um, e esse um é o que eu queria para mim e que eu quero para você, que mesmo tomando as pedras, olhou para cima e viu o céu aberto, e assim foi visto de cima para baixo, vendo o céu aberto e dando glórias a Deus. Vê o céu aberto em tudo. Sabe quando não veio exatamente como você planejou, como você pediu, como você calculou? Não tem problema, olha para cima e vê o céu aberto e continua dando glórias a Deus, porque Deus está agindo, Ele está fazendo, e a obra que Ele faz é perfeita, é plena, é absoluta. Por isso que eu gosto de pegar um texto grande e ficar dentro de um texto grande para poder entender todas as maravilhas possíveis que a minha mente pode alcançar. Porque Deus fez algo tão grande para mim que eu ainda não consegui medir, calcular e entender. Você já? Se já, você é mais sábio do que muita gente, inclusive mais sábio do que eu. Que bom que você seja muito sábio. A Bíblia disse que Ele aceitaria voluntariamente a nossa culpa e a nossa punição em 53, 7 e 8. Incrível. Porque João disse que Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele também disse em 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito pelas suas ovelhas. Entregou por você, por mim. Sabe, querido, está na hora de nós entrar no outro nível da adoração. Está na hora de nós passar para um nível mais elevado, mais maduro, mais soberano, mais na presença de Deus. É nós andar não mais por vistas, porque Jó, no princípio do seu sofrimento, ele conhecia Deus e entendia Deus na teoria e sabia tudo que podia acontecer na teoria. Por isso Jó se preocupava quando seus filhos se reuniam de aniversário em aniversário nas suas casas para comemorar, onde comiam e bebiam vinho. E Jó, no dia seguinte, chamava todos, reunia e santificava-os, preocupado que eles pudessem ter pecado contra Deus. Mas um dia, Deus se apresentou para ele, permitindo que ele, o homem mais rico do Oriente, sentisse na pele o poder do seu Deus. Aí ele teve que dizer: agora não sou mais teórico, agora eu conheço Deus na aflição, eu conheço Deus na minha pele, eu conheço Deus na sua força. E ele disse que agora era mais abençoado. E abençoado que era
abençoou seus amigos. Você já parou para pensar o sofrimento que esse homem passou? Você parou para ler o que aconteceu com ele? Não foi só tocado nas suas propriedades. Não foi só morto 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Foi tocado na sua própria pele. E ele ficou enfermo de tal modo que os amigos, quando chegaram, sentaram ao redor do monturo e ficaram 7 dias e 7 noites ao redor, de boca calada, sem nada poder falar. De tamanha miséria que viram no amigo. Você sabe o que é receber a visita de um amigo e o amigo não tem palavras para te falar? De tamanha miséria que você estava? Foi assim que fizeram os amigos de Jó, que viajaram de longe e sentaram ao redor e ficaram 7 dias e 7 noites calados, sentados num monturo com cinza sobre a cabeça. Calados. Até que Jó abriu a boca. E quando abriu a boca disse: maldito o dia que nasci. Amaldiçoou o seu próprio dia, de tamanho sofrimento que estava passando, de tamanho tristeza que estava passando. Mas tudo isso, Jó não pecou contra Deus, não pecou contra ninguém. Jó apenas desabafou na sua tristeza e no seu sofrimento. Portanto, Deus entende sofrimento, Deus entende luta, porque Jesus passou por elas. Mas Deus também traz refrigério, Deus também traz cura, Deus também traz libertação. E Deus fez tudo novo na vida do homem de Deus. 7 novos filhos, 3 novas filhas, as mais belas do Oriente ele recebeu. Riqueza foi trazida de volta por doação. Pessoas distantes traziam e doavam, traziam e doavam, traziam e doavam, e ele ficou muito rico, de novo, para a glória de Deus. Quantos vocês conhecem que ficou rico por doação? Herança, talvez. Mas herança é de parente. E de estranho. Eu tenho lido algumas matérias que tem cachorro e gato ficando milionário porque a dona deixou a herança para o gato. Deixou para o cachorro, porque são os seres mais elevados. E valem mais do que o ser humano. Tem algumas pessoas que estão adorando muitas coisas, mas não a Cristo. Eu esperava nessa noite, e por isso que eu estava aflito, que essa palavra ia entrar primeiramente como chuva seródia, chuva que vem molhando devagarinho, mas que vai lavando, mas que vai limpando, e que vai nos colocando no nosso devido lugar de servos adoradores, para que no final possamos entender o mistério e dizer: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me a mim. Pensa que é fácil assumir essa tribuna e falar esta palavra para você? Bom seria os jargões normais: receba, 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 que o Senhor vai te dar. A Bíblia diz que ele seria sepultado no túmulo de um homem rico, 700 anos antes, 53:9 de Isaías. A Bíblia diz no Novo Testamento que crucificaram ele e colocaram ele no meio de 2 bandidos marginais, e que lá ele morreu. A Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, rico, e um outro chamado Nicodemos, rico, um foi a Pilatos, o governador, e disse: dá-me o corpo dele, posso descer da cruz? Pode. O outro trouxe especiarias de unguento, de óleos especiais, e ambos desceram o corpo de Jesus, prepararam o corpo de Jesus, enrolaram em lençóis limpos e levaram
para uma sepultura preparada para o próprio rico José de Arimateia, que não tinha sido usada, e lá depositaram o corpo. O homem mais importante da terra não tinha onde cair morto. O homem mais importante de toda a história da humanidade precisou, até na hora da morte, que alguém o carregasse, o preparasse, emprestasse óleos e especiarias, emprestasse lençóis limpos, emprestasse sepultura. O Salvador do mundo não tinha onde achar guarida para seu corpo, mas estava ali, cumprindo ao que veio. Após a morte, foram procurá-lo. Ao procurar, não acharam. Acharam a preda removida, acharam os lençóis, mas não acharam Jesus. Ele não estava mais ali. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe, todos os santos que a Bíblia fala, e tem muitos, eu principalmente respeito e adoro alguns. Paulo é um deles, Pedro é outro deles. Eu o respeito demais, porque Paulo nos alcançou por suas muitas cartas e nos ensinou. Ele é o apóstolo da igreja gentílica, eu e você. Se não fora Paulo, nós jamais seríamos alcançados. E eu dou glórias a Deus pela vida do santo apóstolo Paulo. Mas Paulo morreu, foi sepultado e lá ficou o seu corpo. E ele está no seio de Abraão, no novo paraíso, aguardando o soar da última trombeta que ele mesmo escreveu. E ele disse: há de ser que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, os mortos ouvirão primeiro e subirão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Ele escreveu, e ele partiu, e ele está esperando esse soar de trombeta. Ah, que bênção de Deus. O problema é que muitos não ouvirão o soar da última trombeta, porque os ouvidos estarão entulhados com muitas coisas, e ouvido sujo, cheio de cera, cheio de entulhos, não podem ouvir o soar da trombeta, porque essa trombeta é a voz de Deus que brada no céu e diz: vinde, bendito de meu Pai. É difícil. E é sagrada essa palavra. Essa palavra é tremenda. Treme a minha carne. A Bíblia diz que Ele salvará a nós que nele cremos. 53, 10 e 11. E eu perguntei por que Ele salvará. Porque Ele quis. João 3,16, porque Deus quis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi projeto de Jesus, foi projeto de Deus. Deus desejou você, Deus quis nós, e Deus mandou seu Filho para nos requerer, para nos comprar, para a sua aquisição. Se Deus tinha Israel como sua nação peculiar, Jesus tem a sua igreja como sua nação peculiar. Preciso te lembrar que a nação de Deus virou as costas para Deus? Preciso te lembrar que as portas da nação de Israel estão temporariamente fechadas, porque quando o Messias que eles esperavam veio, eles o crucificaram, eles o entregaram, eles o subjugaram à morte. Não façamos nós a mesma coisa.
É tempo oportuno de nós entender esse mistério e aceitar esta palavra e dizer: Senhor, eu entendi esse mistério, eu sou igreja adquirida e eu não vou virar as costas para Cristo. Não negarei a Cristo, não trocarei a Cristo por nada neste mundo. A Bíblia diz que ele morreria em favor de transgressores. 53:12. Marcos capítulo de número 15, verso de número 27 e 28 diz assim: e crucificaram entre dois salteadores, uma à direita, a outra à esquerda, e cumpriu as escrituras que estava escrito a respeito deles. Ele seria entregue e crucificado em meio a malfeitores, e ofereceria oportunidade para tais. Olhou e disse: Senhor, quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. E ele virou imediatamente, crucificado, com esforço, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Xaramandarabaçu de cantarabagai. Mesmo crucificado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a outro: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós. Desce daí, sai dessa cruz. Quem sabe alguns de nós estamos achando que ele não tem poder, que ele não é o Filho de Deus, que ele não muda a história, que ele não salva, que ele não cura, que ele não fala e que ele também não aperta. O Filho de Deus tem poder, todo o poder. A Bíblia diz que ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, todo. Não foi parcial poder, não foi algum poder, foi todo o poder. Olha o relógio. Teve um cara que teve um problema com o relógio. Ele estava no meio de uma peleja. E ele sabia que o exército dele só venceria se fosse claro o dia. E ele orou e disse: Senhor, para o tempo. E ele pelejou. E o tempo parou para ele vencer a guerra. Deus é tão poderoso que ele para relógio. Deus é tão poderoso que ele não precisa ir na casa de alguém para curar alguém. Ele até se encaminha, mas vendo fé no caminho, ele para. E alguém diz assim: Senhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dizes uma palavra e meu servo será sarado. Jesus para na estrada, olha para o homem e diz assim: olha, nem em todo Israel eu vi tanta fé. E vai embora, porque já está curado, porque a tua fé já curou teu servo. Tem pessoas que chegam para nós e dizem: pastor, pega o óleo lá e vai lá na minha casa e ora por mim. E eu pergunto: crês tu no Senhor Jesus Cristo? Sim, tem que fazer essa pergunta. Creio, irmão. Parei, tu não entendeu? Pergunta de novo: crês tu no Senhor Jesus Cristo? Mas por que o senhor está perguntando pela segunda vez? Porque o diabo crê e estremece. Porque o diabo crê e estremece. Eu quero saber se com interesse de coração tu estás disposto a crer que eu oro aqui agora onde eu estou, e as nossas duas fé ativadas vai lá e faz o milagre. Se tu tiver essa fé, o milagre será feito agora para a glória de Deus. Vai te colocando de pé aí, em nome de Jesus. Eu sou preciso, eu vou terminar precisamente. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para ti que tudo que eu falei, em parte final de Isaías de número 52, e parte inicial de Isaías 53, o profeta falou de Jesus Cristo,
dizendo de milagres, sinais e prodígios que aconteceriam. E eu citei todos os versos confirmando de tudo que já aconteceu. Mas tem um milagre que ainda continua acontecendo. A Bíblia disse lá que ele viria e ele salvaria a muitos. E nem todos estão salvos ainda. Quando ele terminar esse projeto, a igreja será arrancada daqui. E esse projeto nessa noite pode ser continuado. Pastor Joab. Paulo, eu creio, embora às vezes alguns comentam coisas, não é bem assim, Deus não trabalha assim, mas eu creio no poder de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que Deus usa as pessoas assim, do jeitinho que elas são, quando elas têm sinceridade no coração. Quando chega uma oração sincera diante de Deus, Deus alinha o teu pedido com o desejo dele. Foi falado pelo nosso pastor, 1 Samuel, capítulo número 1, nos seus versos finais, e no capítulo número 2, seus versos iniciais. Ana chegou diante de Deus aflita e pediu um filho. Ana tinha uma petição. A sua companheira o afligia e ela pediu com sinceridade um filho. Ana precisava de um filho. Deus precisava naquela época de um sacerdote. Ana continuou insistindo dia após dia. Senhor, me dá um filho. Deus olhando lá de cima. Eu preciso de um juiz. Ana continuou insistindo. Senhor, me dá um filho. Deus olhou. Ana, também estou precisando de um profeta. Ana, vai para casa que eu vou te dar um filho. Mas tu vai me devolver um sacerdote, um profeta e um juiz, Ana. Rabagassude cantarabagai. Muito cuidado o que tu pede para Deus, porque quando tu pede com sinceridade tu vai receber, mas em contrapartida Ele vai alinhar em cima daquele teu pedido um pedido para você, e Ele vai requerer de você. Então você que pediu um milagre, recebeu um milagre, prepara-te para agora devolver o milagre para Ele, porque Ele vai usar o teu milagre. Foi tu que estudou no seminário? Alguém pensou que tu ia ser padre. Até tu pensou. E a bem da verdade, tu já é um padre. Mas um padre assembleano, cheio do fogo. Daquele tipo que vive, ainda que com muitas dificuldades, para levantar a mão e abençoar pessoas. Todo servo de Deus nasceu para levantar a mão, ainda que não tenha para si mesmo, para levantar a mão e abençoar. Eu quero chamar pessoas aqui que vão entender o sacrifício de Jesus Cristo e vão dizer assim: Senhor, eu quero estar nesse projeto aí. Eu quero, Senhor, que tu estenda esse projeto sobre a minha vida. Eu quero entrar nessa profecia e quero que tu escreva meu nome no livro da tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele tem um livro chamado Livro da Vida, e que lá está escrito todos os nomes daqueles que em público confessam o seu nome. O livro é para quem confessa, é em público. E Ele, em contrapartida, para quem faz isso, Ele devolve uma bênção. E naquele dia, diante dos anjos do meu Pai, eu os confessarei como filhos de meu Pai. Sabe o que a gente faz aqui na terra? A gente diz assim, ó: aceito Jesus como meu autor e consumador de fé. Vou andar na tua presença. E todo mundo aí pode ver e ache o que quiser.
porque eu sei, está escrito e ele vai cumprir, porque tudo que está escrito, linha por linha, vírgula por vírgula, está acontecendo e vai acontecer. Ele vai dizer: entra, bendito de meu Pai, e ei, teu nome está aqui no livro, portanto, tu és filho do meu Pai. E os anjos terão que te receber saudosamente, e tu entrará para um coro, que aí o profeta Ezequiel nos ensinou. E no coro, o louvor é assim: Santo, 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 Santo. Não estou ouvindo você dizer santo. Santo, 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 Santo. Dá para você sair do seu lugar? Dá para você continuar dizendo santo, porque ele é santo? Eu ouvi um pregador certo dia dizer: que coisa tola, por que eu vou morrer e ir para o céu e chegar lá e vou ficar santo, 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 santo? Ei, os anjos olham do céu e dizem assim: por que eles comem tanto? Come de manhã, come meio-dia, come de tarde e come de noite. Que coisa tola! Por que eles comem? Por que eles se deitam assim que as luzes naturais vão embora e dormem tanto? E tem uns que exageram, vão até 10 horas da manhã, meio-dia. Sabe por quê? Porque as coisas naturais têm essas tolices. Tolice para eles que não precisam comer com essa comida que você e eu comemos, e eu como. Mas a comida do anjo é dizer: santo, 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 santo. Porque dizendo santo, ele se alimenta do trono da glória de Deus e se fortalece. E esse foi o alimento que Deus colocou para santo. Só essa família aqui na frente? Meu Deus. Próximo culto vamos fazer só de louvor. A palavra não convence mais ninguém. Bíblia não muda mais ninguém. Ô glória. Sai do teu lugar, por favor. Vem aqui se apresentar de forma especial a Cristo. Vem aqui dizer para Ele que Ele é santo e que você precisa desse alimento santo. Vem aqui dizer: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Faz um. Santo, Santo, poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, poderoso é o nosso Deus, digno de louvor. Aleluia, Digno Jesus. de louvor. Em hebraico essa palavra é kadosh. Santo é kadosh. Os árabes, os judeus dizem kadosh, 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 kadosh. Ah, se nós entendesse a dimensão dessa santidade. Essa menina que está no colo dessa mãe recebeu assim como Isabel e Maria um toque no ventre. Sabia que João Batista foi batizado no ventre da sua própria mãe? A Bíblia diz que o garoto se envolveu dentro do ventre. Quando Maria chega perto de sua prima,
a criança João Batista sente a presença da criança Jesus o Nazareno dentro do ventre da sua mãe, e ele recebe poder de Deus. Sabe de uma coisa? Parece que às vezes quando eu falo dessas coisas, eu estou falando de coisas que não existem, mas existem. Milagre existe. O médico diz: pai, leva para casa, não há mais o que fazer, leva. Há de ser que perto da família é mais fácil, pelo menos vocês não terão mais gastos, mais despesas, e encurta um pouco o sofrimento. Aí Deus ouve e diz: não, eu mudo a história, eu escrevo outra. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Eu quero perguntar a você que está aqui na frente: tem alguém aí que quer aceitar e confessar o santo? Se tiver, levanta a mão, por favor. Tem alguém? Tem alguém que entendeu esse mistério todo aqui e disse: eu quero mudar a minha história a partir de hoje? Você não entendeu? Não estou chamando você a trocar de religião. Religião são caixas. São caixas que enquadram pessoas e que de nada adianta. Agora Jesus não é caixa. Jesus é liberdade. Jesus é salvação. Jesus é vida eterna. Jesus é consolo. Jesus é mudança de vida. Jesus é transformação. Sabe, eu disse várias vezes, aqui tem alguns alunos meus, eu digo para eles: se eu desviar hoje da igreja e voltar para o mundo, não sirvo mais para o mundo. Estou estragado para o mundo. Sabe por quê? Aonde eu vou, eu sinto Ele em mim. Você sente? Você sente? Pai poderoso, Tu criaste o céu e a terra em Jesus Cristo, Teu Filho, e nele eu creio. Sim, Pai, eu creio em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Pai, veio enviado de Ti. Alguns leem o profeta Isaías e dizem que foi Tu que se levantou no céu e diz: Pai, envia-me a mim. Mas Isaías não disse isso. Isaías estava prevendo, profetizando e dizendo que haveria um que se levantaria e que viria me salvar. Eu criei, e porque criei, já estou no projeto. Agora preciso caminhar largamente, entendendo todas as lutas e as barreiras, enfrentando-as e vencendo em Cristo Jesus. Quanto aos meus inimigos, Pai, eu Te apresento eles todos e digo a eles e a Ti, Pai: seja feita a Tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Se depender de mim, Senhor, permita e arruma um dia para me encontrar com eles, abraçá-los, pedir perdão a eles e pregar para eles a Tua palavra. Pai, quanto às minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas enfermidades, eu bem sei, Senhor, que todas elas são para provar a minha fé. E nisso eu Te dou graças, porque um dia Tu disseste: esta tua enfermidade não vou curar, porque aí Tu permanece na minha presença. Eu entendi, aceitei e Te dou graças a Deus por isso. Difícil é
para quem não entende e não aceita. Pai, a esses eu oro. Quebra o jugo desigual e faça que o derramamento do Espírito haja e que venha com poder sobre as vidas, transformando-as para que elas entendam, porque somente o Espírito de Deus dá o entendimento, dá o esclarecimento e convence que eu sou pecador e que eu preciso de perdão. Pai, a todos esses ouvintes, uns estão aqui na nave do templo, outros estão em casa me ouvindo. Todos que me ouvem, Senhor, te peço que plante essa semente dessa palavra e que ela consistentemente, Pai, fique ardendo nas suas mentes para que haja transformação. Ao que quer paz, Senhor, que seja convencido de buscar paz. Ao que quer cura, que seja convencido de buscar a cura. Ao que busca por justiça, que seja convencido de buscar a justiça. E tu és a cura, tu és a justiça, tu és a paz. Tu dissestes na tua palavra que a paz que tu dá não é uma paz que o mundo tem, é uma paz especial, é uma paz do céu. Porque o mundo não tem paz, mas tu tem, e a tua paz me tranquiliza. A tua paz é tão diferente, Senhor. Quando eu estou muito atribulado, eu consigo deitar, reclinar minha cabeça e entender os mistérios. Por isso, Pai, derrama da tua paz sobre a vida de cada um que está aqui na frente. Santifica esses corações e derrama do teu poder para a glória do teu nome. E eu os abençoo em nome de Jesus. Posso pedir para você dar um abraço em alguém que está do teu lado? Transmitindo bênção, transmitindo paz, transmitindo graça.